Impessoalização, o fio da navalha. Parece muito difícil, às vezes, andar no fio da navalha. Não é fácil saber quando impessoalizar sem forçar a barra, quero dizer, quando podemos despersonalizar o mal no ladrão, mas ainda sem deixá-lo livre para fazer tudo de novo. Quando podemos contemplar a natureza impessoal do mal e ainda termos nossos pés firmes no chão o suficiente para sermos capazes de corrigir a nós mesmos e aos outros, especialmente os outros que nos são confiados ao ensino espiritual, até que eles também tenham percebido a natureza impessoal do bem e do mal. Às vezes, é dito que somos inconscientes quando falamos sobre a natureza impessoal do mal e depois corrigimos alguém. Deve ser entendido que, nesta obra, corrigimos apenas aqueles que vieram a nós para a instrução espiritual, e que a correção não é negar a natureza impessoal do mal, mas ajudar o aluno a chegar à compreensão e demonstração disso, sem que ele fique satisfeito apenas com palavras, mas insistindo em sua demonstração. Vós não me escolhestes, mas eu vos escolhi. Não há pessoa que permaneça no caminho espiritual, apesar de muitas contrariedades, que não o alcance em última instância, porque não foi ela que se conduziu a ele. Ela foi empurrada para isso, apesar de si mesma. Pessoal, para a gente poder ter uma compreensão mais real e profunda desses assuntos que o Joel Goldsmith traz nesse trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, pela graça de seu mestre, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a visão de quem vive nesse estado de consciência. Bom, mestre, nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre este caminho espiritual. Dentro dos estudos espirituais, mestre, dentro da espiritualidade como um todo, existem muitas pessoas que se intitulam como buscadores. O mestre pode trazer a sua visão sobre essa questão da busca espiritual? Ô Gilson, colocando de uma forma bem direta para você, essa questão da busca, as pessoas não percebem isso, mas na verdade, nós estamos dentro de um equívoco. Nós não podemos ter um encontro com a verdade a partir da busca. Esse encontro ou revelação da verdade é quando a própria verdade se revela. Portanto, nós temos que investigar isso aqui. Esse nosso formato de busca ou procura é uma idealização do pensamento. É o pensamento que cria um plano, uma fórmula. Ele associa diversos pensamentos e cria uma ideia. Então, ele idealiza um projeto de procura para encontrar Deus. Então, essa busca, assim chamada espiritual, é uma projeção do próprio pensamento. A realidade divina, ela se revela, mas não é pela busca. É pela ciência da sua própria autorrevelação. E que ciência é essa? É a aproximação que devemos ter de nós mesmos para tomarmos ciência daquilo que nós somos. Então é aqui que temos a verdade desse encontro.
Portanto, não é uma busca. Nós temos alguns elementos dentro da busca que nós nunca investigamos e por isso continuamos buscando. E podemos buscar uma vida inteira. E isso não se resolverá. Não como o pensamento idealiza, não como ele planeja. Felizmente, uma ação misteriosa da graça surge nessa forma atrapalhada que temos desta busca. Nós temos aqui alguns elementos interessantes nesse modelo de busca. O primeiro é a insatisfação. Nós estamos à procura da verdade porque acreditamos que com a revelação da verdade teremos o fim da insatisfação. Mas a nossa procura é não pela verdade, porque não sabemos. E esse é o segundo ponto. O primeiro é a insatisfação. E isso nos propõe a procura. Isso nos leva à procura, nos leva à busca. Nos sentimos insatisfeitos. Primeiro tentamos nos organizar no mundo, nas realizações mundanas. E percebemos que isso não traz real felicidade. Então, depois de um grande tempo perdido no mundo, nessa assim procura no mundo pela satisfação, pelo preenchimento, nós nos aplicamos a essa assim chamada busca espiritual, pelo mesmo propósito, que é a busca de um preenchimento, de uma satisfação. Então não é a verdade, é a busca de algo além desta condição de vida tediosa, desorientada, sofrida. Mesmo que tenhamos conforto material, dinheiro, poder, prestígio, fama, há esse modelo interno de insatisfação comum a todos, também dentro de nós. E aqui nos colocamos agora a buscar pela espiritualidade aquilo que não encontramos no materialismo. Estamos buscando o fim para essa insatisfação. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que idealizamos a verdade. Temos um pensamento sobre Deus, sobre aquilo que é a verdade. E esse pensamento ainda é um pensamento. Também não é a verdade. É só uma ideia, uma imagem que a mente formula a respeito de Deus. Então, esses dois aspectos aqui são bem interessantes. O primeiro é essa insatisfação que nos leva a buscar, que nos induz nesse modelo de busca por algo além do mundo. E depois, a imagem que o pensamento forma sobre Deus, em razão de tudo que nos foi ensinado sobre Deus. As ideias que nos passaram e a crença que adquirimos. Aqui, a boa notícia é que, apesar dessa atrapalhação da nossa parte, chega um momento em que algo acontece e você é, por uma ação divina, por uma ação misteriosa da verdade, colocado diante da oportunidade de um trabalho direto nessa direção. Então a nossa ênfase aqui, Gilson, está, ou precisa estar, não é na busca, e sim no trabalho, nesse trabalho sobre nós mesmos. Porque a realidade já está presente. Veja, aqui temos já um outro fator muito interessante. Todo esse movimento do buscador é para no futuro alcançar. Futuro é a presença do tempo.
Isso é uma das coisas que nós temos estudado com você aqui. Aquilo que o pensamento constrói como tempo é uma imaginação. Nós precisamos de um tempo para aprender uma profissão, de um determinado tempo para aprender um idioma. Precisamos de um tempo para construir uma casa. Mas quanto a essa realização da verdade divina, que está agora aqui, isso não requer tempo. Esse elemento tempo não entra. Não existe tal coisa como esse tempo psicológico para alcançar na mente aquilo que está fora da mente, que é Deus. Então, esse aqui é o terceiro fator. Nesse terceiro fator está mais uma razão pela qual, na busca, você não tem esse encontro. Porque a realidade não pode ser encontrada. Você não pode encontrar Deus, Ele não está lá, em algum lugar, que com o tempo você possa encontrá-lo. Estamos lidando com aquilo que está presente agora aqui. E tudo que nós precisamos é tomar ciência desta presença nesse instante. E para isso, não precisamos da busca. A busca é só uma distração ainda da mente, nos colocando dentro desse movimento atrapalhado de continuação, de continuidade. Isso explica porque passamos muitos anos das nossas vidas estudando, lendo livros, pertencendo a essa ou aquela organização, fazendo esse ou aquele outro curso. Nos dedicamos já a essa ou aquela técnica de meditação, ou aquela prática assim chamada espiritual ou mística, e nada disso resolveu. Porque estamos dentro de um projeto de tempo. E esse tempo é o tempo que o pensamento constrói para realizar as suas coisas. Essa realidade divina, essa realidade de Deus, não está no tempo. Não é algo que o pensamento alcança. Assim, um trabalho direto aqui e agora é o elemento fundamental para esta realização. E esse trabalho consiste nesse estudo de nós mesmos. Então, nós estamos nos dedicando, Gilson, a essa investigação, a essa averiguação, a esse estudo de nós mesmos, a compreensão desse movimento que é o movimento do eu, que é o movimento do ego, dentro de cada um de nós. Esse é o trabalho. Veja, não se trata de uma busca, se trata de uma descoberta, de uma constatação, de uma compreensão de nós mesmos. Então nós precisamos, Gilson, ir além da busca. Precisamos terminar com a busca e nos voltarmos diretamente para um trabalho real nessa direção. E isso é agora, é aqui. Descobrindo o que é a verdade desse se compreender, desse estudar a nós próprios, de investigar a natureza da mente, de investigar a natureza dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções, de tudo aquilo que se processa aqui em cada um de nós. Então, com esta base que é o autoconhecimento, temos algo fundamental que se revela quando temos essa base. Esse algo fundamental é a ciência da meditação. Então, precisamos dedicar nossas vidas a esta compreensão de nós mesmos.
a esse estudo de nós mesmos. Compreender aquilo que se passa conosco. Descobrir essa verdade sobre nós. Ter esta ciência, ter esta constatação. Então, nesses encontros online e presenciais, estamos trabalhando isso. Tomar ciência disso é sim ter a possibilidade, nesta vida, de assumir a verdade, que é a verdade sobre nós mesmos, que é a verdade de Deus. Então, isso é o fim dessa separação. Essa é a real comunhão com Deus. Veja, não se trata de você e Deus, se trata de uma realidade presente. E essa realidade está presente quando o eu, o ego, não está mais. Então temos o fim da busca. Temos esta realização como a verdade do seu ser se revelando, que é a verdade de Deus, aqui e agora. Ela será mantida nisso até que chegue o dia da unção. Há muitos, é claro, que vêm para um ensino espiritual e realmente não foram escolhidos. Eles vêm pelos pães e peixes. Eles vêm porque ouviram que esta é a maneira pela qual podem ser curados, enriquecidos ou receberem alguma outra coisa. Quando eles descobrem que isso nem sempre é verdade, que as curas nem sempre acontecem com pressa, que as riquezas nem sempre vêm rapidamente, que a felicidade pessoal nem sempre vem da forma que eles esperam, eles vão embora. Mas eles não estavam procurando isto, apenas os frutos disto. Há muitos que não recebem suas bênçãos no início de sua experiência e, no entanto, persistem, persistem e persistem. Eles são derrubados e se levantam novamente. Eles são empurrados para o lado e se erguem novamente. Há uma razão para essa persistência em face das grandes adversidades. A semente foi plantada. O eu os chamou e, de uma forma ou de outra, vai trazê-los para casa. Às vezes, para trazer uma pessoa para casa, severas provações e tentações vêm a ela continuamente. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre as tentações e provações, sobre os problemas que passamos. Mestre, você pode compartilhar a sua visão de como podemos superar estes problemas? Ô Gilson, superar problemas significa tomar ciência do que eles representam. Você não pode se livrar de um problema sem compreender o que é o problema, aonde ele está, onde ele se encontra, o que ele representa. Quando nós éramos crianças e recebíamos o dever de casa, lembra, para levar para casa, fazer em casa e entregar para a professora no dia seguinte. E nos era dado um problema de matemática. Quando você tem um problema, seja de matemática, de química, de física ou qualquer um outro, você resolve o problema separado dele ou quando está diretamente em contato com ele. Se você deixa o problema em cima da mesa e vai jogar bola, você não resolve o problema. Você tem que se envolver com o problema, tem que atacar o problema, ficar com ele, lidar com ele. Então, um problema de matemática, de física ou química, você resolve o problema
a partir do problema, estudando o problema, se aproximando do problema, investigando o problema com o problema. Se queremos resolver, Gilson, definitivamente o problema, ou qualquer problema que nós tenhamos, nós temos que ter dele uma aproximação. Não podemos continuar fazendo como temos feito. Quando você se sente angustiado, ou preocupado, ou com medo, você foge. Você procura algo que possa lhe fazer esquecer temporariamente daquela dor, daquele desconforto, daquele sofrimento, que é o problema. Quando fazemos isso, não investigamos a natureza do problema, porque estamos distante do problema. Desde crianças, nós fomos educados para escapar desses problemas. Os problemas que tínhamos que apresentar lá no colégio, nossos pais tomavam conta. Mas esses internos problemas que nós temos, não sabemos lidar com ele até hoje. O pensamento é um problema. O sentimento é um problema. A emoção é um problema. Sim, o pensamento é um problema. A forma como o pensamento se processa em nós, gerando preocupações, ansiedades, medos, todo tipo de complicação interna, tudo isso é parte do movimento do pensamento, também do sentimento, também da emoção. E não sabemos lidar com nada disso, e esses são os nossos problemas. Então não nos ensinam a olhar para isso, a termos uma aproximação daquilo que se passa conosco, dentro de nós. Então nos vemos em apuros, com problemas. E esses problemas são sofrimentos. Então o ser humano vive uma vida inteira em meio a essa dor, a esse sofrimento, a esses diversos problemas que o pensamento, o sentimento, a emoção sustenta dentro dele, em razão desse fundo de memória que ele traz. E estamos constantemente fugindo disso, ao invés de nos aproximarmos e estudarmos a nós mesmos. Esse estudar a si mesmo é ter uma aproximação da verdade sobre quem nós somos. É isso que nos aproxima do fim dos problemas. Como colocamos agora há pouco, do fim dessa insatisfação presente em cada um de nós, que termina nos levando a buscar no futuro, na ideia de um encontro com Deus amanhã, enquanto que a realidade está para ser constatada aqui e agora, nesse instante. Então, sim, nós temos a possibilidade do fim para esses problemas, quando descobrimos a natureza desse elemento que sustenta os problemas. Esse elemento é o pensador, o experimentador, o eu, o ego, essa pessoa, como nós nos vemos, como nós sentimos ser. Estudar a si mesmo é descartar essa ilusão. Então, sim, nós temos o fim dos problemas, com o fim do eu, nesta realização de Deus. É isso que estamos trabalhando aqui com você. Ok? Chega ao ungido um chamado para ajudar na solução dos problemas do mundo. Quando estamos no caminho espiritual,
e recebemos uma medida de luz, mesmo que estejamos livres de grandes problemas pessoais e das grandes provações e tribulações da humanidade, entramos em confronto com as tentações deste mundo. O Mestre disse que ele poderia retomar sua vida ou abandoná-la. Ele não teria que ficar lá para ser crucificado. Ele passou por essa experiência pelo bem do mundo, pela mensagem e pela missão que lhe foi dada. Para seu próprio bem, ele poderia ter atravessado a multidão e se afastado. Ele poderia ter se mudado para uma cabana, vivendo à beira-mar. Mas o impulso interior não lhe permitiria isso. E, portanto, ele teve que vencer o mundo, para que o resto de nós pudéssemos nos beneficiar de sua experiência. E para você que está assistindo o vídeo até o final e tem o desejo sincero em descobrir, em vivenciar e compreender essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros chamados de satsang. São encontros de final de semana, existe no formato online, presencial e inclusive retiros. Nesses encontros, o mestre, além de responder nossas perguntas diretamente, ele compartilha esse estado de presença que ele vive. E nesse compartilhar, a gente acaba entrando de carona nessa energia do mestre, e isso é um facilitador incrível para a gente poder investigar a nós mesmos, em compreender quem de fato somos. Então, fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá um like no vídeo e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo.